nós celebramos, neste domingo depois de Pentecostes, por assim dizer, na oitava de Pentecostes, a solenidade da Santíssima Trindade, que é o mistério mais elevado da doutrina cristã. Mistério tão elevado que a Igreja, em seus primeiros séculos, se debruçou quase que exclusivamente sobre ele. De fato, logo depois da Era dos Mártires, os padres da Igreja tiveram de lidar com questões trinitárias para remover da Igreja certas heresias que tentavam perverter o dogma cristão. E assim, essas controvérsias trinitárias foram resolvidas, especialmente nos concílios de Nicéia e de Constantinopla. O que acontece? Nós não conseguimos perceber, com a distância dos séculos, o impacto que isso causou nos fiéis. O quanto os fiéis desejavam ardentemente conhecer quem é Deus, como é a intimidade divina. Foi então que Santo Agostinho se debruçou sobre esse mistério para tentar elucidá-lo de modo sistemático. O que ele fez? Ele se dedicou 16 anos a escrever o seu tratado sobre a Santíssima Trindade. No prólogo do tratado, ele escreve uma carta ao bispo Aurélio de Cartago, dizendo que os fiéis estavam incomodando com excessivas perguntas sobre a Trindade, que já não deixavam mais fazer outra coisa, de tal modo que ele precisara se debruçar sobre esse assunto. Ele levou 16 anos para escrever o seu livro, mas teria levado mais tempo se um velhinho da sua igreja não tivesse roubado os escritos, impaciente para lê-los, e tivesse distribuído para diferentes pessoas para que o copiassem. Santo Agostinho foi obrigado, então, a terminar o seu tratado às pressas. Esse tratado está dividido em 3 partes. Nos primeiros capítulos, Santo Agostinho faz uma espécie de estudo das Escrituras sobre o mistério da Trindade, fazendo uma leitura alegórica dos textos do Velho Testamento, a fim de encontrar os reflexos da revelação da Santíssima Trindade, chegando até o Novo Testamento, onde essa revelação aparece de modo explícito, mas não sistematizado. Depois, nos capítulos seguintes, Santo Agostinho se dedica a falar sobre os problemas filosóficos em torno da doutrina sobre a Trindade. Ele resolve, por assim dizer, questões metafísicas. E na terceira parte, Santo Agostinho se volta para a alma humana, uma vez que o homem é imagem e semelhança de Deus, como diz a Escritura, e, por uma analogia psicológica, ele parte da alma humana para explicar o mistério da Trindade. É um trabalho magnífico. Especialmente a segunda parte foi muito desenvolvida posteriormente por São Alberto Magno, por São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, sobretudo no 4º livro da Suma contra os Gentios,
no tratado sobre a potência de Deus nas questões disputadas e na primeira parte da Suma Teológica. Também de uma maneira esplendorosa, magnífica. Porém, foi um autor medieval do século XII que conseguiu fazer um pequeno tratado no qual ele nos leva a dar alguns passos a mais dos que deu Santo Agostinho. Ele chama-se Hugo de São Vítor. Ele escreveu uma obra chamada Didascalion, uma obra de pedagogia, um trabalho sobre educação. Essa obra é dividida em 7 capítulos. O último capítulo contém um pequeno tratado que muitas vezes é publicado separadamente e que se chama Tratado dos 3 Dias. Diferentemente do que parece à primeira vista, o Tratado dos 3 Dias, que está na internet livremente, qualquer um pode ler. Aliás, é muito bom e muito útil ler aquele tratadinho com calma, com atenção, com muita tranquilidade, porque não é uma linguagem tão acessível assim a nós, ou seja, quem não tem um conhecimento filosófico prévio. Nesse tratado, Hugo de São Vítor, ele nos faz como que dar os passos prévios que são necessários para atingir aquele conhecimento da Santíssima Trindade expresso por Santo Agostinho. Santo Agostinho nos apresenta o resultado da sua meditação. O Hugo de São Vítor nos faz percorrer o processo da sua meditação que levou àquele resultado. Então, é um exercício pedagógico sobre o mistério da Trindade. Ora, o Tratado dos 3 Dias está dividido basicamente em 2 partes. Na primeira parte, ele fala sobre a obra da criação. Ele nos ensina a meditar sobre a obra da criação. E na segunda parte, ele nos leva até a Santíssima Trindade e nos mostra a revelação sobre a Santíssima Trindade, fazendo-nos penetrar na sua intimidade. A primeira parte é dividida, por assim dizer, em 3 partes. E ele diz o seguinte: na obra da criação, nós podemos contemplar a potência de Deus, a sabedoria de Deus e a bondade de Deus. A potência de Deus nós podemos meditar, nós podemos contemplar pela imensidão do cosmos. Imagine que hoje nós temos mais condições de ver essa imensidão do que tinha o Hugo de São Vítor. Porque é uma imensidão não apenas de proporções tão vastas, mas que ela é uma imensidão, por assim dizer, para cima e para baixo. Por exemplo, nós temos trilhões de estrelas, mas dentro de nós existem trilhões de células. Ou seja, nós conseguimos ver essa imensidão no macro e no micro. Depois, ele diz que nós podemos contemplar a sabedoria de Deus na beleza da criação. E, de fato, toda a criação tem dentro de si proporções.
desde as fórmulas químicas dos elementos mais básicos da tabela periódica, até as estruturas arquitetônicas das folhas, de um floco de neve, de uma gota d'água, de uma pena de um pássaro. Por exemplo, quando nós examinamos uma pena de um pássaro e vemos que obra admirável aquela, com uma arquitetura tão perfeita, com linhas tão definidas, com uma impermeabilidade tão bem calculada. Essa é a beleza da criação. E nela se revela a sabedoria de Deus. E por último, nós podemos ver a bondade de Deus na utilidade das coisas criadas. Porque as coisas criadas são úteis. Não é admirável, por exemplo, que nós tenhamos sede e que exista água para matar essa sede? Que nós tenhamos fome e que exista uma quantidade incomensurável de alimentos que podem ser deglutidos por nós? E isso, mesmo uma criança recém-nascida, é capaz de perceber. Ela succiona e o leite materno vem. Para essa inclinação, existe uma correspondência na realidade. Então, ele conclui dizendo duas coisas importantes. Primeiro, que dessas três revelações naturais de Deus, a sua potência, a sua sabedoria e a sua bondade, aquela que é mais visível é a sua sabedoria. E de fato é. Porque basta olhar para o cosmos e perceber que existe uma inteligência nele. Ele é regido por leis que nós descobrimos, que não somos nós que impomos. Ele se desenvolve de acordo com um esquema, com pautas, que nós apenas conseguimos descobrir. Mas ele diz mais. Se pela sabedoria nós buscamos todas as criaturas, e nós nos perguntamos qual delas está mais próxima de Deus, dentre as criaturas visíveis, então nós temos o homem. Porque o homem é um ser racional. Ou seja, ele executa uma operação que transcende os limites da matéria. Uma operação, portanto, que é espiritual. E justamente aí, ele chega no ponto em que chegou Santo Agostinho e nos faz começar a entrar no mistério da Trindade. Porque ele diz, todos nós percebemos que nós existimos. Portanto, a nossa existência, o nosso ser, não é algo que nós criamos, é algo que nós conhecemos. Nós percebemos, portanto, como um objeto em nós, como algo que é diferente da nossa percepção. O pessoal da neurociência é muito doido às vezes, porque eles querem dizer o seguinte, que a única coisa que nós temos é a nossa percepção. Porém, isso de certo modo é verdade, mas toda percepção é percepção de algo. E se eu consigo perceber o meu ser, se eu consigo perceber a minha existência, eu estou percebendo um fundo no qual essa percepção está. Ora, se eu consigo perceber a minha existência, eu consigo conhecer-me a mim mesmo. E eu conheço a mim mesmo através de um ato do meu intelecto. Ou seja, eu me conheço. E o conhecimento que eu tenho de mim se dá num instante.
Por exemplo, quando eu formulo uma ideia sobre mim mesmo, numa terapia, numa conversa, numa reflexão, não é que aquela ideia, digamos assim, que eu pense, como eu sou medíocre, como eu sou preguiçoso, não é que aquela ideia fique eternamente na minha cabeça, eu só penso naquilo, eu sou preguiçoso, sou preguiçoso, sou preguiçoso, ou uma ideia que fica permanentemente em mim. Eu percebo que essa ideia é formulada por mim e depois desaparece. Só que eu não percebo apenas isso. Eu percebo que quando eu crio uma ideia de mim, surge em mim uma inclinação. Por exemplo, se eu digo, como eu sou preguiçoso, isso gera em mim uma espécie de autodecepção, uma espécie de inconformidade comigo mesmo, uma chateação. Eu não quero ser assim, ou pelo menos eu não quereria ser assim. Se pelo contrário, eu formo uma ideia boa de mim mesmo, eu digo, eu sou honesto. Eu quero ser honesto. Eu gosto de ser honesto. Eu pretendo continuar até o fim sendo honesto. Ou seja, existência, pensamento e vontade estão intimamente conectados. E estas três operações são operações espirituais. Ora, se Deus se projetou em nós, e isso se verifica sobretudo nas nossas potências mais espirituais, portanto, Deus se conhece, e conhecendo-se, se admira com si mesmo, se ama a si mesmo. Aqui está a revelação da Santíssima Trindade. Deus eternamente eternamente se conhece e eternamente se ama. Ora, só que o Hugo de São Vítor não termina aí. Diferentemente de Santo Agostinho, ele dá um passo a mais, mas um passo que vem na nossa direção. Porque, uma vez que ele nos leva a Deus Pai, e onde está o Pai, está toda a Trindade, porque a Trindade é um conjunto de relações eternas e inseparáveis, ele nos faz deter o olhar sobre Cristo, sobre a humanidade santíssima de Cristo, sobre o Verbo encarnado. Por quê? Porque nas Escrituras, toda vez que acontece uma revelação no Novo Testamento, nós vemos isso de modo claro nas teofanias, nas manifestações de Deus, o Pai aponta para o Filho. Este é o meu Filho amado, no qual eu coloco todo o meu prazer. Este é o meu Filho amado, escutai-o. E o próprio Jesus diz no Evangelho de São João, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Portanto, não é só o conhecimento de Cristo que me ajuda a entender a Trindade, mas também é o conhecimento da Trindade que me ajuda a entender quem é Cristo. Ou seja, a sabedoria eterna de Deus, que é Deus Filho, se revelou a nós, se encarnou, assumiu a nossa natureza humana. E, portanto, eu preciso, para subir à Trindade, aprender a amá-lo. E, tendo subido à Trindade, eu preciso aprender em Cristo a descobri-la. A minha união com Jesus Cristo é o que me conduzirá à união com a Santíssima Trindade. E a união com a Santíssima Trindade não se dá sem que haja a minha união com a humanidade santíssima de Cristo.
esta é a via pela qual todos nós deveríamos percorrer o nosso caminho de oração. Da humanidade de Cristo à Trindade, da Trindade à humanidade de Cristo. E nós deveríamos entender que Cristo, a sabedoria eterna do Pai, é a sabedoria que está por detrás de toda a obra da criação. E, portanto, é muito verdade aquilo que diz o livro dos Salmos. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem. À noite publica essa notícia. Não são discursos, nem vozes ou palavras. Não são vozes que possam ser ouvidas. O seu som se escuta em toda a terra. Quando nós abrimos os nossos olhos, o que nós temos diante de nós nos anuncia o mistério do Deus uno e trino. Essa é a elevação do mistério da Santíssima Trindade, que nos faz dobrar os joelhos, adorar e dizer ao Deus uno e trino, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É o que nos faz todos os dias fazer com que o nosso coração desfaleça diante desse mistério, ante o qual os anjos jubilam em alvoroço eternamente, cantando o quanto Deus é santo, santo, santo. Queridos irmãos, todos nós somos convidados a penetrar no mistério da vida íntima de Deus. Mas para isso, nós precisamos partir da Trindade, ou melhor, da criação para a Trindade, para assim podermos, na luz da Trindade, contemplar a maravilha da obra da criação. E aqui ficam assinalados os 3 dias. O dia da criação, o dia da restauração, que nos leva à Trindade Santíssima, e o terceiro dia, o dia da ressurreição, em que nós podemos, no Cristo, encontrar a imagem do Deus invisível.